Olá para você que está ouvindo o canal Os Anjos Sabem. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 31 ao 38. Então, Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: Se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão procurando me matar, porque a minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês também devem fazer aquilo que ouvem do Pai de vocês. Amém. Bom, essa passagem da Bíblia hoje, para mim, é uma das mais impactantes, porque ela me faz refletir muito sobre muitos significados que essa frase pode ter para cada um de nós, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito forte isso. E é engraçado porque ela é uma frase tão conhecida que ela se tornou assim utilizada até para marketing político, né? Recentemente eu vi até aí um político usando essa frase para justificar uma atitude dele aí, e, enfim, e acabar manipulando, né, de uma maneira vergonhosa muitos cristãos, né? Então, para mim, eu acho que essa frase ela nunca deve ser utilizada de maneira leviana, pelo impacto que ela causa, né? Pela força que ela teve no momento que ela foi dita por Jesus. Então, na leitura do Evangelho, Jesus ele sabia muito bem para quem que ele estava falando, para quem que ele estava pregando, né? E ele não se intimidou em momento algum. Quanto mais ele avançava, tentando explicar ali qual que era a missão dele, a autoridade que ele tinha recebido de Deus, né? Mais ele era provocado pelos judeus a se explicar. E aí foi nesse momento que ele soltou essa frase, né? Que foi um soco no estômago daquele povo. Se vocês guardarem meus mandamentos, serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Agora imagina naquela época eles aceitarem isso, entenderem que eles tinham que seguir Jesus e ser discípulo deles. Né? Foi um alvoroço, um absurdo, eles jamais iam aceitar uma coisa dessa. E a verdade da qual Cristo estava falando era exatamente a verdade de viver o evangelho dele, né? De ser obediente aos ensinamentos, de realmente buscar esse entendimento do que é viver essa verdade. Então, esse passo de fé expressaria realmente que eles estavam agindo de uma maneira sincera, né? No entanto, os judeus eles estavam muito presos a um tipo de escravidão espiritual lá da época de Abraão. Então, eles estavam se agarrando àquele pacto que foi feito lá no Antigo Testamento, né? Aquela aliança feita com Abraão. Eles estavam se agarrando a isso para justificar para Jesus, olha, nós não somos escravos. Desde aquela época de Abraão, nós tivemos a nossa liberdade. Então, do que é que você está falando, né? Então, assim, até para isso dá para perceber que a mentalidade deles era uma mentalidade fechada, uma mentalidade de um povo que estava escravizado espiritualmente. Então, assim, eles não aceitavam Jesus de maneira nenhuma, né? Principalmente porque eles não eram capazes de aceitar as mudanças que provavelmente eram provocadas pelo Evangelho. Então, assim, aceitar essa transformação, essa mudança de caráter, né, não era favorável para ninguém. Né? Como que eles iam se libertar da corrupção da época, dos vícios, das maldades, de todo tipo de injustiça que era cometido naquela época? Como que eles iam abrir mão de tudo isso e simplesmente recomeçar aceitando Jesus, né? Então eles estavam realmente escravos espiritualmente, porque quanto mais a gente entende os ensinamentos de Jesus, né, mais a gente percebe que Cristo ele não está preocupado em religião, ele não está preocupado, né, no grupo religioso que você participa, ele não está preocupado em dogmas, ele está preocupado em conhecer o coração de cada um. E Cristo já conhecia o coração desses judeus que estavam ali escutando ele, tanto é que ele finaliza a leitura falando o quê? Eu sei que vocês estão aqui me ouvindo, mas vocês estão procurando me matar.
né? O que vocês querem, na verdade, é a minha cabeça, né? Ninguém está aqui querendo saber o que eu tenho para dizer. Só que vocês deveriam fazer como eu faço. Eu estou aqui falando aquilo que o meu pai pediu para eu falar. Vocês também deviam fazer aquilo que o pai de vocês fala, né? Então, assim, não estão agindo de como... Não tá tendo ali uma, digamos que uma comunhão, né? Então, é complicado, porque assim, existe um ditado que diz assim, que não existe nada pior do que um conselho acompanhado de uma péssima atitude. Então, assim, eles podem até falar, mas eles não estão acompanhando nas atitudes, né? Então, Jesus, ele não estava preocupado com a religião, ele estava preocupado com o coração daqueles homens. E ele sabia que aquele coração estava doente. Então, ele disse aos judeus, o escravo, ele não fica para sempre na casa, mas o filho, aí fica para sempre. Então, nessa frase, se a gente prestar muita atenção nessa frase, a gente vai perceber o quê? Que a gente tem que olhar para o nosso coração, como que está dentro do nosso coração, né? Ele está preenchido do quê? Ele está preenchido de quais tipos de vícios, de qual tipo de amarras do passado que não permite que a gente realmente conheça essa verdade. Né? Porque não é somente a gente reconhecer que Cristo, ele é a salvação, ele é a verdade que liberta. É a partir desse conhecimento a gente olhar para dentro de nós, né? A gente compreender que a primeira e única alma que a gente pode mudar é a nossa, né? Então, assim, a minha alma pode ser transformada pela minha atitude, né? E isso tem que acontecer de uma maneira sincera, não apenas assim a gente forçar uma imitação barata de Jesus, né? Ah, não, eu realmente sigo Jesus, eu amo as palavras do Evangelho, e aí sair recitando as frases aí que Jesus disse, as frases de impacto em qualquer situação. Não é isso. A nossa transformação ela tem que ser muito sincera, né? Até mesmo porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que a gente pensa antes mesmo da gente pensar, né? E na palavra diz o seguinte, que se a gente disser que tem comunhão com Deus, mas a gente andar nas trevas, nós estamos mentindo e a gente não está praticando o bem. Então, isso aqui é o suficiente para a gente entender que não adianta, né, ficar ali fazendo uma imitação de Jesus. A gente tem que sentir isso no coração. Então, vamos pedir, né, a Deus que essa verdade de Cristo, ela realmente liberte cada um de nós daquilo que nos escraviza, né? Cada um aí sabe o que é, do que é escravo. E eu acredito que a partir desse ponto, né, a gente tendo o nosso coração livre, né, livre de todo tipo de vício, de doença, de pensamento, enfim, de coisas que nos prejudicam, a gente estando livre de todos esses sentimentos, essa verdade de Cristo, ela vai sobressair, né? Ela vai se destacar. Então, não vai ser preciso a gente jogar essa frase na cara de ninguém, como algumas pessoas fazem. Pelo contrário, essa verdade ela vai estar nítida, né? Porque a gente vai ser o espelho de Cristo. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, que essa palavra tenha sido útil a vocês. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe. E eu espero vocês aqui por um próximo momento de reflexão da palavra.